12h53, hoje a gente vai mais além da 1h da tarde, por volta da 1h30, continue com a gente. O SBT Meio Dia está de volta, já recebendo um dos candidatos eleitos ao governo do estado. É isso, Diane. A partir de agora, então, a gente recebe os dois candidatos que vão para este segundo turno. Gelson Merizo já está com a gente aqui, na sequência, comandante Moisés, Gelson Merizo, que é do PSD. Eu começo questionando, o senhor comentava para a gente aqui, fora do ar, que candidato que concorre com o senhor não escolhe. Mas o senhor esperava estar nesse segundo turno com o MDB, bem verdade. Muda alguma coisa a partir de agora na estratégia, candidato? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, né, pela votação. Muito obrigado. Eu quero iniciar agradecendo a todo o eleitor que me deu a condição de estar no segundo turno. Muito obrigado de coração a todos vocês que nos deram esta oportunidade para aprofundarmos o debate, porque assim tem que ser entendido. Nós começamos a partir de agora um processo onde as virtudes, as convicções, o preparo e a experiência dos candidatos vão fazer muita diferença. E é nesta visibilidade que nós teremos que vão surgir as convicções do eleitor para o segundo turno. A questão presidencial que puxou o primeiro turno, ela vai continuar agora no Estado, tendo apenas duas opções. De um lado o PT, do outro lado o Bolsonaro. Eu já no primeiro turno antecipei o meu movimento, dizendo que votaria no Bolsonaro em qualquer circunstância no segundo turno, que é o que está acontecendo. Nós queremos o melhor para o Brasil, entendemos que o melhor para o Brasil é o Bolsonaro. Mas o seu adversário é correligionário do Bolsonaro. Mas ele faz campanha para o Bolsonaro, é normal, legítimo. Agora, nós vamos eleger um presidente lá e um governador aqui. Se nós queremos o melhor para o Brasil lá, também queremos o melhor para Santa Catarina aqui. Não estou dizendo que seja eu estou dizendo que eu vou mostrar a minha experiência, o meu trabalho, as minhas convicções e aguardar que o eleitor faça uma comparação e escolha, como fez a nível nacional. Comparou e escolheu o Bolsonaro. Aqui vai ter que comparar e escolher o governador. No primeiro turno, nós tivemos 50 mil votos a mais, o que demonstra que o trabalho feito, muito embora as pesquisas não demonstrassem, mas nós sentimos na rua que existia um entrelaçamento com o eleitor nas convicções, nas propostas, e acabou se refletindo nas Agora, urnas. o seu adversário certamente vai explorar que o PCdoB, que é vice de Fernando Haddad, faz parte da sua coligação, assim como o PDT de Ciro Gomes, que vai transferir apoio a Fernando Haddad. Olha, segundo turno você faz com partidos políticos, segundo turno você faz com o eleitor, até porque são duas opções só. Eu pretendo pedir o voto para todos os eleitores de todos os partidos. Não pretendo fazer nenhuma aliança partidária no segundo turno. Agora, cada um segue o seu caminho partidário. O eleitor vai escolher entre duas opções remanescentes, aquela que é melhor para o Estado, aquela que passa mais segurança, aquela que passa mais certeza do que o que é falado vai ser cumprido e vai ser feito. Então, agora, vai ser mais o comparativo dos dois candidatos, então? Não tenho dúvida. O segundo turno é para isso. É para fazer um duelo, no bom sentido, entre as duas candidaturas, e aí eu espero ser... Eu já quero questionar o senhor como é que o senhor avalia essa votação do Bolsonaro aqui em Santa Catarina e como ela pode influenciar na sua eleição, nesse segundo turno, porque ele fez 65% dos votos aqui no estado. Mas já que o senhor tocou nessa questão de pedir voto para todos os partidos, como é que fica agora a relação com o MDB? Vocês estavam juntos nos últimos 16 anos, agora houve um rompimento para concorrer em palanques opostos, só que o MDB está fora, de forma, inclusive, histórica e inédita. Existe a possibilidade de uma reaproximação com o MDB? Do ponto de vista partidário, não. Nem com o PMDB, nem com nenhum outro partido. Eu quero conversar com os eleitores que escolheram o Mauro no primeiro turno. E é legítimo que eu faça. Hoje são duas opções, o eu ou o Moisés. Tenho certeza que muitos dos eleitores que votaram para o Mauro, que votaram para o Décio, que votaram para outros candidatos, podem votar para mim no segundo turno, se acreditarem nas minhas convicções, nas minhas propostas e entenderem que é melhor para o Estado. Vamos só lembrar uma coisa, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos cuidar da saúde do catarinense, nós vamos cuidar da educação dos nossos filhos, nós vamos cuidar da segurança pública e quanto mais preparado, mais experiente e mais correto for o propósito de cada um dos candidatos, melhor para o Estado, melhor a resposta. Não basta apenas, porque eu faço parte de uma coligação, faço parte de uma corrente nacional. Não, é aqui no Estado, quem são as pessoas que estão disputando. A declaração de voto a Bolsonaro da parte de Merizo foi determinante para ter sido candidato a chegar ao segundo turno contra Moisés? Olha, nas pesquisas que nós tínhamos, a evolução, isso não teve uma relevância maior. Nós tínhamos um processo que estava em construção, com propostas claras, contundentes, precisas e com muito trabalho. Joinville, eu fiquei na frente do Mauro, mas fui 24 vezes a Joinville, assumi compromissos com a cidade que vou honrá-los todos. Joinville é a principal cidade de Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina. Eu viajei muito, andei muito e construímos processos falando como queremos fazer, falando a verdade, reduzindo 1.200 dos 1.400 cargos comissionados, um prejuízo eleitoral também em função disso, mas falando a verdade. Eu acho que essa identidade com o eleitor aconteceu, tanto que nós ficamos em primeiro lugar.
Nós temos um resultado de mais de 50 mil pessoas. Em Santa Catarina, que sempre tem eleições difíceis, isso é histórico, 50 mil votos na frente é uma vantagem importante. Agora, dos 6 maiores municípios de Santa Catarina, Merizio chegou à frente em Chapecó, sua base eleitoral, e em Lages, base eleitoral de Raimundo Colombo. Mas perdeu Joinville, Florianópolis, Blumenau e Criciúma. O Santa Catarina é feito por todas as cidades. Somando todas as cidades, nós ficamos na frente com 50 mil votos. O segundo turno é outra eleição. Nós vamos ter uma eleição nacional, onde os dois candidatos vão apoiar o mesmo candidato, e nós teremos um embate local. O que é melhor para Santa Catarina? Qual dos dois candidatos está mais preparado, tem as melhores propostas e tem mais compromisso com o Estado e com o país? Vamos só lembrar e não vamos misturar as coisas. O Bolsonaro não caiu do céu. Ele está construindo a sua caminhada há 10, 12, 15 anos, com convicções, com propostas e aprofundando o seu conhecimento sobre o Brasil. Nós temos que aqui encontrar qual é o candidato que também faz isso, que construa propostas claras, que se preparou, que conhece o Estado e que pode, a partir de janeiro, que é pouco mais de 60 dias, dar uma resposta efetiva, uma equipe bem preparada, enxuta, e que possa fazer um bom trabalho por Santa Catarina. Neste momento, na comparação com o seu concorrente de segundo turno, o senhor tem maioria na Assembleia Legislativa, fez mais deputados estaduais. Isso pode interferir também no discurso de angariação de votos? Governabilidade? Olha, governabilidade? A minha experiência na Assembleia ela é de 15 anos, onde eu fui eleito 3 vezes presidente por unanimidade. A Assembleia é uma casa complexa, que é que você conhecer a sua construção política, respeitando o contraditório, respeitando pensamentos divergentes, e eu vou fazer, como governador, exatamente a mesma coisa, uma relação direta com o deputado, sem secretário para ser intermediário, sem ninguém no meio de um diálogo que tem que ser de quem representa o povo, que é o deputado, e o governador que é eleito para isso. E eu tenho absoluta certeza, independente da composição, eu vou conversar com os 40 deputados, como fazia quando eu era presidente da Assembleia e fui eleito 3 vezes por unanimidade. Eu não me preocupa essa construção com a Assembleia, nem na sua composição e nem no seu resultado. O que nós temos que ter é propostas e projetos que sejam defensáveis, que melhorem a vida do cidadão, que sejam autoexplicáveis. E é isso que eu pretendo fazer. O que muda na pregação programática de propostas de Merizio do primeiro para o segundo turno? Absolutamente nada. Continua a segurança pública sendo a prioridade absoluta, continua o enxugamento da máquina pública sendo necessário para se dar consequência às políticas da segurança, na educação com melhor salário para o professor. Eu sempre digo que eu sou filho de professora, marido de professor e irmão de professor. Tem uma cobrança dentro de casa e o professor precisa ganhar mais e vai ganhar mais. Agora, para fazer isso, aqui é arrumar o Estado, montar uma equipe enxuta, qualificada, técnica, com quem eu já venho trabalhando há mais de um ano, identificando nomes potenciais que possam fazer um secretariado com apenas 10 pessoas, e que a partir dele, como servidor efetivo, construamos uma nova elite administrativa como servidor efetivo, enganjado, motivado e preparado para darmos uma resposta a partir das virtudes do catarinense para quem mora em nosso Estado. Agora, o discurso de Gelson Merizio passa a sensação de que a ideia dele é que tenhamos aqui uma eleição estadualizada e não federalizada, é isso? Mas é evidente que tem que ser assim. Nós temos o mesmo candidato a presidente. O eleitor vai escolher entre 2 opções, vai ter o PT e vai ter o Bolsonaro. Os meus eleitores foram no primeiro turno e serão no segundo, majoritariamente, eleitores do Bolsonaro, e eu tenho que respeitar isso. E respeito, e por isso vou apoiar o Bolsonaro no primeiro, como fiz, e também no segundo turno, de forma pública e transparente, sem pedir nada em troca. Não pedi apoio do Bolsonaro, não pedi nada. Eu entendi que era o melhor para o Brasil e vou continuar fazendo. Agora, também eu quero o melhor para Santa Catarina. O que vai ser melhor para o Estado a partir de janeiro. E aí, o tempo, o debate, a construção do contraditório vai permitir ao eleitor que nós façamos uma eleição estadual. Nós vamos escolher o governador de Santa Catarina e o presidente do Brasil, não necessariamente numa linha vertical. Esperidião Amin ontem falou com Jair Bolsonaro antes da votação, são colegas deputados. Eu lhe pergunto, tem a ideia de fazer algum contato com Jair Bolsonaro? Olha, circunstancialmente, sim, mas não necessariamente. Entendo que a construção aqui tem que ser com os catarinenses, nós vamos escolher o nosso governador e nós vamos escolher o nosso presidente. Eu não tenho nenhuma necessidade de ter o apoio dele, não quero ser fruto de uma onda. Eu quero ser eleito, se for, pelas minhas convicções, pelas minhas propostas, por aquilo que eu acredito e o que eu já fiz. É isso que o eleitor catarinense vai perceber. O que é que cada um tem para oferecer, além de ser e ter uma ligação com o presidente da República, que no nosso caso, ela é idêntica. Uma onda que realmente colocou muitas novidades aqui em Santa Catarina, com deputados estaduais, com deputados federais,
o senador do Bolsonaro, que não se elegeu por muito, mas muito pouco, e ele fez uma votação de 65% dos votos. O senhor acredita que pode influenciar na eleição do senhor esses 65% dos votos da Bolsonaro, já que ele tem o candidato aqui que é do partido dele? Porque é o seguinte, a gente viu, as urnas foram claras, aqueles que votaram no candidato do PSL queriam realmente a renovação, o diferente candidato. Olha, eu fiz 1.120.000 votos. Destes, mais de 1 milhão devem ter votado para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não vai querer o voto dos meus eleitores? Isso é uma bobagem. Uma coisa é eleição presidencial, outra coisa é eleição estadual. Eu vou votar no Bolsonaro, a maioria dos meus eleitores votarão no Bolsonaro. E o catarinense, na sua maioria, vai escolher o melhor governador para Santa Catarina, onde eu espero ser o escolhido. O resto é construção, é ilação, que eu, sinceramente, num estado tão politizado como Santa Catarina, há que haver a diferenciação. Não fosse, no primeiro turno, eu teria sido o primeiro colocado. A não eleição de Raimundo Colombo não preocupa o senhor? De forma alguma, nós temos que respeitar a vontade do eleitor. E ela foi plena e tem que ser acatada como tal. Conversei com o Raimundo hoje pela manhã, que está absolutamente tranquilo, vai estar na campanha engajado, até porque fez 950.000 votos. É uma votação expressiva que tem que ser respeitada. O Esperidião a mim vai estar, já disse aqui, engajado na campanha de segundo turno. Jorginho Melo? Olha, eu vou convidar a todos aqueles que não estiveram comigo no primeiro turno para que possam estar comigo no segundo turno. Todos, eleitores e candidatos que disputaram a eleição, respeitando o pensamento contraditório de cada um. Esse é o exercício da democracia e é o exercício do segundo turno, onde duas opções se colocam e quem quer o bem do Estado faz a opção pelo aquele que entende ser o melhor. Outra questão, chapa proporcional. O PSD fez apenas 2 federais, tinha 3. Fez apenas 5 estaduais, tinha 9. Mas aí foi um vendaval em função do quadro nacional. O PSL elegeu 6 deputados, elegeu 4 deputados federais, dentro de um movimento nacional que é incontrolável e não há... Mas o MDB fez 9 mas o MDB, estaduais e 3 federais. Mas o MDB fez 9 estaduais, mas fez 300.000 votos a menos que eu para governador. Então, essa eleição... O que eu quero colocar é que ficou totalmente descolada da majoritária e da proporcional. Mas é que aí tem muito da questão local, tem muito da questão da estrutura de governo que trabalhou para a chapa proporcional do PMDB e nós não tínhamos. Governo do Estado. Isso não há dúvida. Trabalhou de um lado, funcionou o vento do nacional, do outro lado a estrutura do aparato do governo que ajudou as candidaturas oficiais do governo. Mas o resultado final, nós elegemos na nossa aliança 9 deputados. 5 do PSD, 3 do PP e 1 do PSC. Então, 9-9, mesmo com o PMDB. O PSB elegeu 3 deputados. O PDT, que estava conosco, elegeu 2. Nós tivemos uma boa eleição. Poderia ter sido melhor, não fosse esse cenário absolutamente fora atípico, de uma lógica, atípico, fora de uma lógica política que tem que ser respeitado. Volto a dizer, o Moisés tem todo o mérito, respeito muito a sua posição, fez uma campanha bonita, bem feita e foi bem votado. Como tem que respeitar a eleição desses 6 deputados estaduais que vêm na plenitude de um mandato, sejam os federais ou os estaduais. A democracia tem que ser respeitada e faço isso com muita tranquilidade e com muita alegria. Essa foi uma eleição diferente, inclusive por isso que trouxe essa análise de algumas vezes aqui. E a gente está avaliando agora a questão de um candidato que foi para segundo turno sem antes ter concorrido e que tinha 7 segundos de televisão. O senhor tinha um tempo muito maior. Como é que o senhor analisa esse movimento contrário à televisão, esse movimento favorecendo redes sociais, candidatos? Mas é que tem que ser analisado como um todo. A questão do Bolsonaro é muito mais do que um nome ou do que um partido. Era um movimento de rompimento que, no meu caso, se aplicava. Tanto é que eu fui o mais votado no primeiro turno, porque é uma identidade em termos de propostas com o que o Bolsonaro pensa. Não foi o candidato A ou B que fez, em pouco mais de 45 dias, 30% dos votos. Foi um movimento nacional impulsionado por redes sociais. No nosso caso, que não tínhamos esse movimento, nós somos no convencional, no conhecimento do candidato, das suas propostas, da sua experiência. Entendo também que é uma base mais sólida para o futuro. E é com esta solidez que eu quero fazer o segundo turno. Agora, na última semana, talvez nos últimos 10 dias do primeiro turno, esquentou um pouco a campanha em relação a Mauro Mariani e Gelson Merizio. Como o Merizio pretende estabelecer o patamar de clima eleitoral nesse segundo turno com Carlos Moisés? Da mesma forma que nós fizemos no primeiro turno. Você não vai encontrar no nosso programa de televisão e de rádio uma crítica pessoal, uma questão que não fosse de propostas e de propósitos. Houve, no final, um ataque do PMDB, muito mais em função das pesquisas que começaram a ficar difíceis, e o resultado mostrou que isso era real, que é do processo, nós temos que responder e respeitar. Agora, a nossa iniciativa no segundo turno será propositiva,
com profundidade, discutindo os problemas e os temas. Segurança pública, por exemplo, tem que ser mais do que uma decisão do governador, tem que ser uma decisão da sociedade. O que o catarinense quer a partir de janeiro. E fazer esse debate com profundidade, com serenidade, se ganha sempre e quem ganha é o eleitor. Agora, uma perguntinha. Gelson Merizio já se encontrou com Carlos Moisés depois do resultado? Encontrei agora há pouco, cumprimentei ele. Então, acho que as câmaras do SBT podem fazer aqui o encontro também para que o catarinense acompanhe, já que Gelson Merizio deixa a bancada e Carlos Moisés chega. Acho que era interessante esse cumprimento publicamente. Sucesso. Momento, então, obrigado pela presença. Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado pela visita. Agora, então, os dois candidatos que vão ao segundo turno se cumprimentando nos estúdios do SBT Santa Catarina. Você vê Gelson Merizio do PSD. Boa sorte. E comandante Carlos Moisés do PSL, que é quem nós recebemos agora. Isso. Obrigado. Parabéns, Carlos Moisés, pela chegada do segundo turno. Obrigado. Isso que é democracia. Parabéns. Os candidatos se cumprimentando ao vivo e a cores para Santa Catarina. Comandante Moisés. Pode iniciar, Fernando. Nós convidamos o senhor aqui durante 2, 3 oportunidades, você esteve nesse estúdio aqui e avaliamos o senhor até internamente como um candidato que se colocou preparado para o cargo. Agora, realmente, praticamente, a gente não esperava a eleição que o senhor fez ontem, vamos ser bem sinceros. Muito embora, por conta, desde quarta-feira... a gente já vinha mostrando que poderia acontecer. Inclusive, o Prisco falou aqui no comentário que impossível não era, né, Prisco? A frase que o senhor usou foi impossível, não é. Não é provável, mas também não é impossível. O senhor realmente surpreendeu demais nessa eleição. Por quê? Eu posso ter surpreendido muitas pessoas uma boa tarde a todos vocês, aos nossos ouvintes. Mas não foi surpresa para nós que tínhamos o contato das pessoas nas ruas. Sentiu isso na rua, Moisés? A gente sentiu essa realidade se concretizando. A pesquisa me deu 1,7 a primeira vez, pesquisa feita com 4 dias de lançamento do meu nome. Depois me deu 4%, e há 3 dias da eleição me deu 9%. O Ibope de sexta-feira ele deu quanto? Agora, 9%. Que é um dado inexplicável. Ou seja, 20 pontos percentuais a menos do que foi auferido nas urnas. Nenhum remendo possível. Isso há 48 horas das eleições. Por isso que nós vimos criticando as pesquisas. Exato. É preciso ser discutido, inclusive, essa questão de pesquisa, né? Precisa, sobre o aspecto da legislação eleitoral. Mas, por outro lado, a pesquisa também mostrou que o comandante Moisés, embora tenha ficado muito abaixo do que a urna colocou, a pesquisa também mostrou que ele estava crescendo. Então, mas a pesquisa induz o eleitor. Né? Assim como em Minas Gerais, assim como no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Mas, enfim, talvez o nosso senador tenha ficado de fora desse páreo por conta dessas pesquisas, que não refletem a realidade. E o eleitor tem uma cultura de votar em quem vai ganhar, o eleitor menos instruído, infelizmente, ainda tem essa mania. E a gente percebe que é possível renovar a política com propostas novas e com pessoas novas. Agora, Moisés, vamos ser bem sinceros e francos. Carlos Moisés nunca disputou uma eleição. É um ilustre desconhecido para boa parte dos 6 milhões de catarinenses. Chegou ao segundo turno embalado por Bolsonaro, correto? Eu acredito que as nossas propostas, e por eu ser o candidato do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, e a gente vê isso até nos outros candidatos, alguns querendo surfar nessa onda também. Se referindo a Gelson Merizio. Isso hoje com o Gelson Merizio, falando que o Bolsonaro quer o voto de todos, né? O eleitor catarinense, que deu 65% para ele, aqui de intenção de votos, é naturalmente que o Bolsonaro quer o voto de todos os candidatos. Agora, em Santa Catarina, só tem um candidato ao governo do Bolsonaro. Basta as pessoas verem o número, que o número do presidente era 17, o candidato do Bolsonaro em Santa Catarina também era 17, você falou isso aqui no seu programa. Então, isso não pode confundir a ideia do eleitor, porque as pessoas de confiança do Bolsonaro em Santa Catarina são o time dele. Nós fizemos aí 4 federais, Prisco, né? Fizemos 6 candidatos, 6 deputados estaduais, entregamos ao Jair Bolsonaro uma bela bancada federal num partido que era pequeno, que estava desorganizado. Elegeu 10 deputados em Santa Catarina, né? Exatamente. E eu penso que o Lucas por perdeu pouco ganhando. Elegeu o senador, o Lucas perdeu ganhando. Eu acho ganhando. que a pesquisa teve essa contribuição e eu concordo com você, nós temos que rever a legislação desse tipo Lucas de perdeu informação. eleitoralmente, mas ganhou politicamente, passou a ser uma liderança política de Santa Catarina. Perfeitamente. Indiscutivelmente. Perfeitamente. Né? Teve uma abrangência estadual, hoje ele é conhecido em todo o Estado, é querido em todo o Agora, Estado. agora assim o que o como eleitor vai ter- gostaria de saber, Fernando, Bolsonaro vai gravar Com certeza. Eu quero saber Para- sobre como é que vai para ser a posição Carlos de Bolsonaro Moisés? agora para a sua candidatura no segundo turno, porque, como o senhor deixou bem claro, ele quer o voto de todo mundo, inclusive vai querer também a E o, porcentagem de e o Gelson Merizio. PSL não fez nenhum governador e não está no segundo turno em nenhum estado brasileiro, né?
Então, o Bolsonaro, a única vez que eu consegui gravar com o Bolsonaro, porque eu era tesoureiro do partido até pouco tempo, me tornei candidato ao governo do Estado. Na 1ª hora, né? Na 1ª hora, exatamente. E aí, na semana que o Bolsonaro esteve em Porto Alegre, nós falamos, vamos procurar o candidato, porque a vida dele era uma loucura, e fomos lá e gravamos com o Bolsonaro. Ele falou, olha, desejou boa sorte, colega de farda, comandante Moisés, vamos mudar Santa Catarina, vamos mudar o Brasil, e desejou boa sorte ao Lucas também. E depois ele teve aquele atentado, e nós falamos, olha, esquece, deixa o Bolsonaro se recuperar, não vamos correr atrás disso. Ficamos só conversando com a equipe técnica, os médicos. E, enfim, eu penso que agora é o momento de a gente voltar a reaproximar. Eu não estou assim com a agenda do Já Bolsonaro. teve algum contato com ele depois da eleição? Nós tivemos contato com a equipe do Bolsonaro. A gente realmente preservou. E eu estava focado nessa trajetória, né, por isso. Eu tenho a minha identidade. A gente é o candidato do Bolsonaro em Santa Catarina, mas o Bolsonaro não está remando para nós aqui. Nós temos um barco próprio. As pessoas aceitaram, não tenho rejeição da população de Santa Catarina. Isso é o que realmente impressiona, porque a política antiga ela foi reprovada nas urnas. Se você vê a estrutura de 15 partidos que o Merizio tem, por exemplo, e eu chegar praticamente com o mesmo número de votos, de intenção de votos em Santa Catarina, sem partido coligado, sem nunca ter sido um vereador, sem nunca ter pisado nessa área da política, nós somos mais que vencedores, eu não tenho dúvida disso. Então como é que o senhor agora vai se apresentar ao eleitor catarinense sem a experiência política como a melhor opção? Acho que essa coisa da experiência política é um grande erro. Eu atuei 30 anos no serviço público, eu coloquei bombeiros em várias cidades de Santa Catarina, eu aprovei leis na Assembleia Legislativa, através dos deputados, articulando para mudar a realidade da segurança pública catarinense, convencemos, aprovamos leis nas câmaras municipais para instalar os bombeiros, para criar fundos municipais, atuamos na segurança, na educação e na saúde, de forma muito transversal, com 30 anos de atividade de serviço público. E a gente separou o Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, inclusive, foi uma batalha muito grande, separamos da PM, porque a gente sabia que a PM tinha muito que crescer e o bombeiro tinha muito que focar na sua atividade. Foi uma separação exitosa. Hoje nós somos filhos da mesma mãe e temos um trabalho fantástico em Santa Catarina. Nós sabemos o que é melhor para o estado de Santa Catarina. Então eu não tenho dúvida que a gente se oferece como uma possibilidade de mudança de verdade. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a esse mais de 1.071.406 votos, se a memória não está me falhando aqui, não está me traindo. Eu quero agradecer ao eleitor e eu sou a prova real, Prisco, que, perdão, esqueci o seu nome. Fernando. Desculpa. Eu sou a prova real, Fernando e Prisco, que existe possibilidade de mudança, que o Brasil tem uma oportunidade de mudança, tem chance de mudar. As pessoas me pegavam na rua e diziam, olha, quando você chegar lá, por favor, não mude, não faça alianças, não se alie à coisa velha que está aí. Ou seja, então Carlos Moisés não vai procurar o MDB e nem o PSDB para um eventual apoio nesse segundo turno. Nós temos a nossa aliança é com essa gente que me trouxe, com esses 1.071.000 votos, 406 votos, e com todos aqueles que vão votar no comandante Moisés, porque o comandante Moisés era desconhecido até pouco tempo. Eu, na fila de votação, não fiz boca de urna, né? Mas eu estava na fila, alguém me conheceu e veio tirar a foto comigo e tal, e começou aquele movimento. E aí o eleitor da frente falou, mas o senhor é candidato? Eu não lhe conheço. Por qual partido o senhor é candidato? Então eu tive que me apresentar ao eleitor. Na verdade, as pessoas não conheciam o comandante Moisés. Você conhecia de poucos contatos que a gente teve previamente, aqui da imprensa, mas era absolutamente desconhecido. Eu acredito que nós já temos um caso aqui a ser estudado, né? Porque se o candidato não é bom, não adianta Bolsonaro, não adianta ninguém. O candidato tem que se apresentar como uma opção de mudança para Santa Catarina. Ou seja, Moisés chegou ao segundo turno não apenas pelos ventos de Bolsonaro, mas também pela sua performance como candidato, é isso? É isso que eu tenho recebido. Então, só para deixar bem claro a pergunta do Prisco, não vai procurar nenhum outro partido para aliança agora nessa corrida de segundo turno? Nós não temos essa pretensão, a gente vai focar na nossa eleição. Todo o apoio a Jair Bolsonaro e ao comandante Moisés, que já estão se manifestando, inclusive as pessoas nos procuram coordenação. Eu tenho vários eleitores de outros partidos que já disseram, olha, no primeiro turno eu votei assim, mas agora eu vou votar comandante Moisés. Vários partidos que nem tinham candidato à presidência da República, que não eram do nosso partido, e já declararam voto ao comandante Moisés em Santa Catarina. Gente que é filiado a outros partidos, usando camiseta do partido e na rede social declarando voto ao comandante Moisés. Isso é uma coisa muito fantástica. A nossa rede social tem um engajamento incomparável, se você for avaliar, com o de outros candidatos. A gente analisou para a entrevista. Agora, comandante, seguindo nessa linha, então, como é que o senhor pretende montar o governo se chegar lá, já que não vai ter partidos, né, para lotear? Eu sempre digo, e essa foi a minha fala, eu não posso mudar a minha fala, mudar de ideia. Eu sou um servidor público,
militar estadual, e eu conheço muitos valores em Santa Catarina, servidores públicos que têm a condição, inclusive, de atuar onde os políticos normalmente agem mal, conhecem a máquina pública, conseguem entregar um serviço finalístico nas pastas setoriais de Santa Catarina e que tem o quê? Um custo menor para o Estado, porque ele já é um servidor público. Então, nós vamos montar a nossa estrutura contemplando o servidor público. Obviamente que, em um caso ou outro, há que se haver uma nomeação externa, mas o nosso foco é economizar, ou seja, enxugar a máquina pública. É na mesma linha que vem formulando Bolsonaro no contexto nacional, né? Exatamente. Eu e o Bolsonaro temos as nossas características, as peculiaridades. Um é diferente do outro, do jeito de se expressar, mas o projeto que nós temos para o Brasil e para Santa Catarina é único. É reformular o Pacto Federativo, trazer dinheiro para os municípios, para Santa Catarina, fazer com que o governo federal cumpra a sua tarefa, que não entrega o dinheiro para a saúde, de todos esses governos que foram representados aí, que estiveram aqui conosco até agora e que continuam dando entrevistas e vão dizer que vão mudar a segurança, que vão mudar a saúde. Todos eles, ao longo desses anos, têm os seus presidentes da República que não fazem a lição de casa, que é passar o mínimo constitucional, o mínimo que a lei determina de dinheiro para o Estado e consequentemente, para os municípios, eles não entregam. Então, nós temos um presidente da República que eu acredito na honestidade de Jair Bolsonaro, e isso vai acontecer. Agora, o discurso político de Carlos Moisés vai ser no sentido de que ele representa a mudança em Santa Catarina e que Gelson Merizo é uma continuidade, considerando que o PSD está no governo há 12 anos, é isso? Eu tenho certeza disso, tanto que a vinda para a política foi eu, como todos os que nos assistem aí, eu me indignei ao longo desses anos, vendo que não há uma possibilidade de renovação e a gente representa uma mudança de verdade, como é o slogan do nosso presidente da República, né? Que o Brasil tem que mudar e mudar de verdade. Mudar de verdade não tem outro caminho. Hoje o eleitor que eu encontrei nas ruas, eles faziam um gesto para a gente assim, ó, eu vou votar 17 de cima até embaixo, vou passar a régua. Isso aconteceu nessa eleição, porque se você vê o meu resultado, o nosso resultado na eleição, ele é fantástico se considerar que existem blocos partidários aqui que já tem o seu quinhão, que 15%, 20% vai para esse, para aquele partido. O resultado nosso nas eleições demonstrou que o eleitor voltou a ter esperança, que ele voltou. Eu recebi várias pessoas, depois dos debates que nós fizemos aqui no SBT e também nos outros canais de televisão, vários eleitores me procuraram e disseram o seguinte: eu não tinha um candidato ao governo do Estado, eu nem ia votar em governador, agora eu vou votar, eu lhe conheci. Só que eu tinha só 7 segundos de TV. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Moisés tinha 7 segundos, agora passa a ter 5 minutos diários. Quer dizer, é um desafio também se preparar para esse novo momento, considerando que é um partido que não tem fundo eleitoral e que tem parcos recursos, né? Exatamente. E aí? Eu acredito que agora é o momento das pessoas, do nosso eleitor, conhecer quem é o comandante Moisés, um pouco mais da vida dele e das propostas que ele tem para Santa Catarina. Porque, como eu falava para você, eu era um ilustre desconhecido, como as pessoas costumam dizer. E mesmo assim a gente teve esse resultado nas urnas, as pessoas confiaram. Eu cansei de entrar em alguns lugares dizendo, olha, eu só ouvi falar do seu nome, mas eu agora lhe conheço, não só de ouvir falar, mas eu já ia votar no senhor porque eu conheci, eu vi a sua propaganda lá na rede social, ou porque um amigo me referenciou, que morou em Tubarão, que conheceu a sua trajetória em Criciúma, e que as pessoas falam de você, é tudo verdade. Não é mentira, não é um fake, não é algo montado para iludir o eleitor. Agora, candidato, assim como Jair Bolsonaro, que foi eleito com esse discurso de combater a corrupção, mas também fortemente no reforço à segurança pública, até por a questão de ser um militar, assim, a exemplo do senhor. O seu principal pilar de propostas aqui em Santa Catarina também vai ser a segurança pública? Eu tenho ouvido a sociedade, onde eu tenho andado aí, as prioridades são infraestrutura, que tem a ver com segurança pública, tudo está interligado, eu tenho andado o Estado, encontramos várias pessoas que se acidentaram, situações de óbito, estrada fora, e a gente não conseguia chegar muitas vezes em algum lugar por conta da dificuldade viária que nós temos em Santa Catarina. Mas também uma política tributária justa, né, para os empresários fazerem crescer, e obviamente que a segurança pública, eu sou egresso da segurança pública, eu sei que segurança pública não se faz sem investimento, sem dinheiro. Então o Estado precisa crescer e nós vamos investir realmente em segurança pública, reforçando os efetivos. Nós não vamos trazer as pessoas cansadas de casa, nós vamos contratar novos policiais, novos bombeiros, novos agentes prisionais, vamos investir no sistema prisional. Eu conheço o sistema prisional por dentro, sei das necessidades do sistema, e a gente vai mudar Santa Catarina, entregar ao cidadão aquilo que ele merece. Agora, Carlos Moisés se sente preparado para enfrentar um segundo turno com um adversário que tem experiência?
Eu penso que nesse caso a experiência está sendo um farol que ilumina para trás. Nós vamos olhar para frente, até porque o eleitor, eu vou olhar para frente, mas o eleitor vai olhar para trás. Eu tenho certeza que o eleitor vai comparar as opções que ele tem em Santa Catarina e vai escolher o comandante Moisés. Eu estou muito seguro disso, porque a gente tem uma história de vida que fecha com os nossos valores que a gente prega hoje. E a minha atuação no poder público, ela foi ilibada, as pessoas podem conhecer o meu trabalho, basta ir nas cidades onde a gente trabalhou, aqui em Florianópolis, em Tubarão, em Criciúma, e eu acredito que é isso que vai avalizar a nossa vitória no segundo turno. Tudo bem. Detalhe, Tubarão que tinha ficado fora das grandes coligações aqui em Santa Catarina e que agora... apareceu com o comandante Moisés e Lucas Esmeraldino muito bem nas Aliás, urnas. os únicos dois representantes do sul do estado... Tubarão não, o sul. Na majoritária, né? Exatamente. Era Lucas ao Senado e Moisés ao governo do estado. Comandante Moisés, parabéns mais uma vez pela grande votação e boa sorte agora, sucesso. Muito obrigado. Hoje à noite a gente vai estar fazendo uma live às 20 horas. Eu chamo todos a curtirem e ir lá assistir no Comandante Moisés 17, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Bom, vamos ficando por aqui. Fernando, o sim. SBT Meio Dia de hoje termina por aqui. Uma ótima tarde para todos vocês e até amanhã.